Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite ou bom dia para quem está assistindo a gente pelas redes sociais, pelo YouTube do Centro, que façam muito bom proveito do que a gente vai ver aqui hoje. Vamos começar com a primeira pergunta. O que o Espiritismo fala sobre as aflições? Eu achei, assim, uma resposta muito interessante, dei uma pesquisada enquanto isso aqui. A primeira coisa que eu queria fazer é conceituar a aflição. Que a gente fala em aflição, mas às vezes não fala o que é, né? É um estado de sofrimento, dor ou angústia que afeta a pessoa tanto no aspecto físico quanto emocional. O que o Espiritismo fala sobre a aflição? A primeira coisa que eu achei interessante é o seguinte, gente: a maioria das causas das nossas aflições estão nessa existência. Se a gente for pensar direitinho, a maioria das angústias e dos sofrimentos que a gente passa estão relacionados com coisas que a gente vive agora, nessa vida. Dentro da literatura espírita, nós temos, eu achei pelo menos duas coisas interessantes. A pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que a encarnação tem como objetivo o aperfeiçoamento do espírito. As aflições nos auxiliam nesse processo, funcionando como um meio de aprendizado e elevação moral. Eu não quero desviar do assunto para falar de dor e sofrimento, que junto com isso vem a aflição. Mas também dentro da doutrina espírita tem na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, onde nós temos que fazer a nossa renovação moral. E antes de continuar, eu vou dar uma paradinha aqui. O que a gente está vendo, o que eu penso que a gente precisa dar um passo, nós precisamos dar um passo a mais, rumo a essa evolução moral. O mundo está passando por uma grave crise moral, muito grande. Aqui na casa, em todos os estudos que a gente faz, nós falamos bastante da nossa mudança íntima para ter essa elevação moral. E muita gente não está conseguindo falar disso. Daqui a pouco eu vou falar sobre evolução planetária, aí eu vou detalhar melhor isso aqui, não vou misturar os assuntos não. Mas a gente tem que ser mais firme nesse propósito com a gente mesmo. Se eu escuto aqui na casa, se eu leio, se eu estudo, se eu vejo, se alguém me fala, se me toca, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. A evolução moral é a nossa superação dos problemas e dos vícios morais que a gente tem. Como a gente fala sempre, nós falamos sempre. Egoísmo, vaidade, orgulho, egoísmo, desumanidade, inveja, cobiça, uma série de coisas. E com isso tudo, as aflições vêm junto. Esses vícios morais são os causadores das nossas aflições, que são na maioria nessa existência. Então, gente, eu vou ler uma coisa para vocês aqui, que eu queria que vocês prestassem bastante atenção do quão é interessante a aflição com os vícios morais na nossa vida. Olha só, a aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. E a aflição do crime chama-se remorso. Está aqui a lista dos principais vícios morais que a gente vive nessa existência e que estão nos causando aflição, angústia, dor, sofrimento e outras coisas mais. Então está aqui a receita. É só nós nos voltarmos para nós mesmos, fazer uma autocrítica sincera, verdadeira, fraterna,
profunda e definir em nós mesmos aquilo que nós precisamos mudar. Porque se a gente consegue, se nós conseguimos evoluir dentro disso, com certeza a gente vai conseguir melhorar o sofrimento, com isso diminuir as nossas aflições. É isso. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Tudo bem? Amém, né? Que bom, que coisa boa. É sempre bom estar aqui, né? Ainda que nessa noite que esfriou um pouquinho, né? Todo mundo já preparando os cobertões em casa, né, gente? Estamos aqui em mais uma noite de estudos. Sejamos todos muito bem-vindos com a graça de Deus. Recebi uma pergunta interessantíssima aqui que eu quero responder ela e vocês vão me ajudar. Eu tenho certeza que vocês vão poder me ajudar. Todo mundo conhece a oração de São Francisco? Muitos de nós, né? E é muito comum, tanto no meio católico, quanto no meio espírita, acredito eu, quer dizer, no meio evangélico, acredito que não. Mas a gente canta a oração de São Francisco, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olha que coisa. O papelzinho que chegou às nossas mãos aqui tinha a seguinte pergunta: por que nas reuniões de vocês não cantam hinos em louvor ao Pai Celestial? E eu vou dar duas respostas. A primeira, cantamos. Cantamos sim. Cantamos sim, sobretudo nos grupos de mocidade, né, sobretudo nos momentos de evangelização. Mas gente grande costuma ser muito séria, né, Humberto? Gente grande como nós, às vezes tem tanta pressa na vida que esquece que tem outras formas de louvar a Deus e ao Pai, que não seja só pela prece proclamada, né? Cantamos sim, acho até que deveríamos cantar mais, né? A música, isso nos trazem os espíritos, né? Por exemplo, na própria obra Nosso Lar é descrito que tem uma determinada parte da cidade espiritual de Nosso Lar, que são os campos da música, onde é comum observar apresentações artísticas, musicais, né, de grande sublimidade. Há vários hinos em louvor ao Pai. Aqui eu estou dando um exemplo de uma canção que é muito comum, né, inclusive nos meios católicos, mas essa molecada que está aí nas mocidades está compondo música, está tocando música, está cantando música. Tem várias músicas que hoje são rotuladas como músicas espíritas, tem até samba, viu, gente? Tem até samba. Então cantamos sim. Talvez devêssemos cantar um pouco mais, né? O ritmo das nossas reuniões, a maneira como a gente as organiza, faz com que a gente acabe cantando menos. Mas não é regra não. Cantamos e podemos cantar sempre, né? Quem canta seus males espanta, e essa afirmação tem uma verdade mais intensa do que o que a gente pode imaginar. Claro que estamos falando de canções de cunho edificante, né, de canções que sejam transformadoras do nosso hábito, do nosso dia, da nossa vida, do nosso humor, né? Prezemos por elas, sempre. Lembrando que na nossa literatura tem a música angelical, né?
São a música, a expressão que se fala é que é um tipo de música que nós nem sonhamos com a sua beleza e outras coisas mais. O que é a regeneração da humanidade segundo o Espiritismo? É a transição do planeta Terra de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Aqui eu falei antes e vou voltar nesse assunto, que eu queria fazer uma pequena cronologia aqui, se pode se chamar assim. A gente falou agora há pouco, nós falamos agora há pouco da questão de elevação moral. Para você estar presente em um mundo melhor do que o mundo que nós estamos hoje, o caminho nosso é só um, é a nossa evolução moral. Existem 5 tipos de planeta. O primitivo, o nosso que é o segundo, que é de provas e expiações, o de regeneração, os ditosos e felizes e os mundos angélicos. Quer dizer, nós estamos começando a caminhada. E nós estamos no meio dessa caminhada. E isso faz parte da nossa evolução, do que nós precisamos crescer para poder chegar num tipo de planeta, num tipo de situação que nós não vamos ter tanta dor, nós não vamos ter tanto sofrimento, que nós não vamos ter tantas aflições. Os mundos ditosos e felizes, por si eles falam, são mundos onde já há felicidade plena. O mundo dos angélicos nem se fala. Isso vai levar o tempo que cada um tiver que levar nessa escala evolutiva, desde que fomos criados por Deus e ali começamos a ter escolha. Então, nesse momento aqui na casa hoje, conversando, eu chamo novamente a todos que estão aqui, que já estiveram, que já ouviram a gente falar, para começar esse processo dentro de si. Pensando justamente, não querendo, como dizia uma colega minha de trabalho, eu vou comprar um pedacinho do céu. Vou comprar um lote no céu. Não estou falando disso. Isso é um conceito. A pessoa passou uma vida inteira sem ligar para esse tipo de coisa. Aí, de um dia para o outro, vai fazer caridade para comprar um pedaço do céu. E aí não vai ter jeito, né? Mas o que eu estou falando é diferente. Se a gente quiser mudar o nosso entorno, a gente tem que mudar a gente mesmo. A gente tem que mudar a gente mesmo em todos os aspectos, gente. Se você viu alguma coisa, se você não concorda, se manifeste. Não seja omisso. Se você tem alguma coisa dentro de si que precisa melhorar, agarra aquilo com força, pega com ele, pede. Eu sou pidão, viu, Leandro? Eu peço mesmo, que me ajude, que me intua, que me dê força, que me ilumine, que me dê paciência, aí me dá aquele tanto de missão para cumprir, né, que aí vem a paciência, vem um tanto de desafio junto. Mas como o Sérgio fala muito aqui, eu estou substituindo a palavra problema por desafio mesmo, porque até a forma da gente ver muda. Até a forma da gente sentir muda. Então, se a gente pretende estar nesse mundo de regeneração, que se fala que tem uma data dessa mudança, que eu já ouvi falar várias vezes, mas eu prefiro não falar data porque não é uma coisa muito certa. Mas que a evolução vai acontecer, ela vai. Agora, tem uma separação. Você tem 2 classes de pessoas, de espíritos. Aqueles que vão fazer jus a essa mudança, que podem ficar nesse planeta ou migrar para um planeta melhor, ou você tem aqueles duros, recalcitrantes, maldosos que estão aí hoje, produzindo mal contra o povo, divulgando mentira, sendo desonestos. Esses ou vão voltar para um mundo mais primitivo, ou vão ficar estacionados no mundo desse aqui. Então, assim, isso é líquido certo que eu estou falando. Não estou aqui especulando, está na nossa obra, está na nossa literatura, isso está acontecendo. A pandemia foi um dos primeiros exemplos que a gente teve de um evento mundial que veio corrigir a humanidade. Muita gente não acredita. Mas quem lembra, em março de 2020, da noite para o dia, você fecha o mundo inteiro. Eu estava viajando, eu quase não consegui chegar em casa, porque não tinha ônibus, avião, trem, carro, não tinha nada. Quem imaginava que o mundo ia parar daquela forma por causa de um vírus? E, infelizmente, o que a espiritualidade esperava de nós na pandemia não aconteceu. As pessoas voltarem mais para si mesmas, dividirem e compartilhar o que tinha com quem não tinha, usar o momento dentro de casa para melhorar a relação familiar, para se desenvolver enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filho, enquanto que for. E essa consequência ela não veio da forma que teria que vir. Então, se cada um de nós hoje tem esse conhecimento agora, a partir de agora do que eu estou falando aqui, gente, pega para valer.
Pega mesmo, vem aqui, continua os estudos, sabe? Começa a trocar ideia em casa. Eu com a minha mulher, nós conversamos essas coisas direto. Eu garanto que você deve conversar com a Raquel também, né? A gente conversa direto. E tem outra, né, Humberto? Não precisa a gente ficar pensando que vai entrar no mundo de regeneração, né, igual aquele meme, cheguei Brasil. Não é assim que funciona, não. Tá? Só vai acontecer, como o Humberto destacou, porque se a mudança for interna, né? Quando que vai chegar? Quando eu me mudar, né? E eu auxiliar na mudança dos demais, né? A gente olha para os rostinhos de vocês, e vocês estão olhando para a gente com a cara assim. Como assim? Tipo assim, não sei se eu quero, né? Mas vamos lá. A gente quer sim, a gente não tem opção não, porque essa é o único determinismo que existe no destino nosso, da criatura divina, é a felicidade. Então, assim, vocês me perdoem se vocês não gostam de ter o destino de vocês moldados, mas todos seremos felizes, infinitamente felizes. Aí você pensa assim, esse homem está doido, está tão longe. Tá, gente, mas depende de nós a cada passo. Como o Humberto destacou aqui, a gente deve enxergar os problemas como desafios, e eu acrescentaria até mais, como oportunidades. Não é verdade? Oportunidades. Quer matar? Não, pode dar continuidade. Vamos entrar aqui num conjunto de questões e eu vou buscar respondê-las, né, uma a uma, caso não venha nenhuma nova questão aí do pessoal que está acompanhando hoje, que são questões relacionadas à reencarnação. Aí só para eu ter uma noção, tem alguém aqui vindo a esta casa ou a casa espírita pela primeira vez, hoje? Se não quisesse pronunciar, não tem o menor problema. Todas as nossas dúvidas relativas à reencarnação, ou relativas às questões do espiritismo, etc., que normalmente aparecem nesse estudo Perguntas e Respostas, eu vou dizer todas, não, vou me arriscar a dizer que 99% delas podem ser respondidas com um livro, que é o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que a gente fala da codificação de Kardec. O que é o Livro dos Espíritos? Kardec pegou, ele tinha comunicações com os espíritos, eu não vou entrar lá, conta como que foi esse processo todo, ele duvidava daquilo tudo, virou e falou assim, vou tirar esse trem a limpo. E aí no tirar a limpo ele descobriu que o trem era de verdade mesmo. E aí a partir de uma série de tratados metodológicos, científicos, ele chega a uma série de questões, nas conversas com os espíritos. E a primeira dessas perguntas sobre reencarnação que nós selecionamos aqui, está colocando assim, o que fundamenta filosoficamente a reencarnação na doutrina espírita? Veja bem, não está perguntando com relação à religião, porque Deus isso, porque Deus aquilo, não, está perguntando com relação à filosofia. O que fundamenta filosoficamente a reencarnação? Em outras palavras, se a gente tivesse que comprovar a reencarnação só pela discussão do pensamento lógico, a gente consegue? O que vocês acham? Consegue, eu vi umas pessoas balançando a cabecinha assim, mas consegue, sabe por quê? Se você ler no Livro dos Espíritos, o item salvo melhor juízo, 222, eu posso estar completamente enganado, tá, gente? Porque eu não costumo decorar essas coisas, não. É um capítulo intitulado assim, Considerações sobre a pluralidade das existências. Ou seja, pluralidade das existências, existência de mais, de uma vida. E aí Kardec tece neste capítulo, é um item, mas é um capítulo em que ele descreve ali, ele começa a fazer digressões filosóficas sobre a reencarnação. E nesse capítulo ele vai buscando respostas às perguntas do tipo, olha, se Deus, e aí ele parte da premissa de que Deus, né, ser supremo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né, perfeição indiscutível, justiça inigualável, bondade inquestionável. Se Deus é justo e bom em termos infinitos, partindo dessa premissa filosófica, a gente pensa assim, o que explica que uma criança mais tenra idade, bebê, garoto, menino, menina, 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, venha a ser internado num CTI, numa UTI, enfrentando um processo de câncer,
dolorosíssimo. Sendo que é uma pessoa que talvez não tenha tido nem oportunidade de, como o Humberto colocou aqui, de lesar a sua própria encarnação. O que explica as nossas diferenças? E aí eu não vou dizer sociais, vou dizer inclusive físicas, de pessoas que nascem com determinadas deficiências, sejam intelectuais, físicas, etc., de pessoas que nascem com a perfeição absoluta no seu organismo físico. O que explica as nossas diferenças sociais inatas, né? Aqueles que nascem em berço de ouro e aqueles que nascem na mais profunda miséria? Deus não é soberanamente justo e bom? E aí ele começa a se perguntar, ele fala, peraí, se há essas diferenças, das duas uma, ou Deus não é justo e bom, o que nós não podemos admitir, ou aquilo que provocou aquelas questões, aquelas diferenças no nascimento, é anterior ao nascimento daquele sujeito. Percebe? Aqui eu estou simplificando muito, porque essas diferenças elas podem vir em termos de deficiências ou em termos também de méritos. O que se explica uma criança de 4 anos de idade sentar a um piano e destrinchar um instrumento como um concertista treinado que pratica há 20, 30, 40 anos? Não acontece, gente? Ou eu estou ficando doido? Eu sei que eu sou meio doido, né? Mas nesse momento, às vezes eu sou um doido intuído, né, Humberto? Quem sabe? Acontece, a gente vê exemplos disso. A internet hoje, então, permite que a gente acesse coisas fantásticas nessa natureza. Então, filosoficamente, Kardec chega a esse tipo de questionamento, justificando a reencarnação. Então, olha, esse negócio de reencarnação não é balela, não. Ou Deus é soberanamente justo e bom, e existe reencarnação, ou você não acredita que Deus é bom, que a justiça divina, né, um ser que é soberanamente justo e bom não pode admitir esse tipo de alterações. E aí com isso a gente já responde de tacada 2 outras questões. Tem um que está falando assim, crianças que desencarnam cedo já tinham esse destino programado? E outra, por que Deus permite sofrimento de pessoas boas e crianças? E aí a gente vem com a própria questão da reencarnação explicando esse tipo de situação. Olha, a criança desencarnou cedo, ou foi um aborto espontâneo, ou passou determinada questão, determinado sofrimento, ou então você tem uma pessoa muito boa que está sofrendo aquilo ali. Aí a gente já fala assim, nós expiação, né? Nem sempre. Pode ser que aquele espírito milenar que está ali, animando aquele corpo infantil, né? Ou daquela pessoa que sempre praticou o bem, escolheu aquela prova, escolheu aquele processo, justamente para seu próprio aprendizado. Aí a gente pensa, Leandro, mas é tão difícil aceitar isso às vezes, porque a gente vê, né, aqueles de nós que somos pais, que porventura já tenham perdido algum filho, só esses vão saber a dor que a gente sente, porque ainda somos muito materiais, né, materialistas. No entanto, essa é a beleza do Espiritismo, ele é consolador em última instância, porque ele nos mostra não só que a vida não acaba, ele nos prova não só que a vida não acaba, como ele permite que a gente se console em razões que a gente sequer desconhece e que explicam as causas prováveis das aflições. E aí dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem lições com os seguintes títulos: causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Às vezes eu estou sofrendo alguma coisa aqui hoje, mas a causa é anterior. A maioria das vezes as causas são atuais, mas às vezes é anterior. Então, por que crianças sofrem? Por que quem desencarna cedo estava no destino programado? Estava. Não cai nenhuma folha da árvore se não seja pela vontade do Pai. Ok? Já que o tema é amplo, posso complementar? Primeira coisa, eu sou desses pais que perdeu o filho, então eu sei o tamanho dessa dor. Só uma reflexão rápida, gente. Será que Deus nos daria uma única chance em toda a nossa existência? Será? A gente veio uma vez, eu fiz o que eu tive que fazer,
para o bem ou para o mal, eu fui materialista, não fui e acabou. Isso não tem o menor sentido. Não haveria justiça se a vida fosse uma única chance. Comprovação científica da reencarnação, tem para todo lado, mas eu sugiro que vocês procurem no YouTube um vídeo chamado O Bombeiro Mark, onde Janete Guimarães, em 18 minutos, ela narra um caso impressionante de reencarnação, que sim, cientificamente comprovado, incontestável, né? Outra coisa, só para fechar, Deus permite, eu acho que assim, isso aí faz com que a gente fuja das nossas escolhas. Quando você quer julgar e colocar Deus numa relação que é sua com o que você fez e com a consequência do que você fez, a coisa perde o sentido também. Nós não nascemos lá atrás iguais. A partir do momento que nós nascemos, nós não ganhamos a escolha, que a gente chama de livre-arbítrio. Até isso aí é a origem do mal e não Deus. Então a gente tem que começar a refletir mais e assumir nossas próprias responsabilidades. Não ficar somente culpando, como a gente vê muito, e revoltado com Deus, né? Que muitas vezes ele não está nessa relação. Essa relação é minha comigo. Eu errei. Eu preciso me arrepender. Eu preciso, num processo de reparação, escolher o que o Leandro falou aqui. Eu escolho, em uma existência para outra, o que eu quero reparar com o objetivo de evolução. E eu vou espiar e eu vou evoluir. É simples assim. Os espíritos evoluídos podem reencarnar em corpos com deficiências? Sim. A diferença é que muitas vezes eles fazem isso por missão. Não não compulsória. O que é compulsória? É obrigatória. Né? Quando a gente passa dessa erreticidade e é feito o planejamento da nossa volta, é muito bacana isso, é feito um planejamento, a coisa é feita com cuidado. Isso chama planejamento reencarnatório. Ali vai ser analisada, as situações que nós vivemos vão ser analisadas, nós vamos, dependendo do grau de evolução, escolher o que nós vamos reparar em vidas futuras. Conforme o grau de evolução, não precisam ser reparações compulsórias, porque senão o espírito vai ficar parado e não vai evoluir. E aí sim, os espíritos que estão em uma condição superior, muitas vezes eles só reencarnam por missão, eles não precisam voltar aqui. E esse é um outro ponto que eu não falei na evolução que a gente vai seguir. Chega em um ponto que a gente não precisa mais reencarnar. Quando você tiver galgado todos esses degraus da evolução, que a gente tenha deixado para trás todos os vícios morais, que a gente tenha deixado para trás o materialismo, que a gente tenha deixado para trás tudo de ruim que a gente vem acumulando. Né? E só para fechar, Leandro... Ou seja, está pertinho, não, Beto? Está pertinho. Nós estamos assim, bem perto. E para fechar, eu queria falar sobre uma palestra, um vídeo que eu assisti do Wagner Borges, né? Que é um dos maiores médiuns desse país, um cara assim, uma mediunidade absurda dele. Ele fez uma pergunta que eu queria ter feito para os espíritos, né? Vocês já tiveram na presença de Deus? Ele perguntou. Aí alguns espíritos que estavam com ele disseram assim: nós não temos ainda a condição primeiro de entender Deus, né, gente? Porque se a gente for aprofundar em mistérios do universo, a gente tem que parar logo aqui, porque a nossa memória, a nossa ferramenta cerebral não consegue. E aí eles disseram para ele assim: nós estamos ainda num estágio, não é primitivo, mas um estágio muito anterior, porque existem espíritos muito mais elevados. Aí ele não perdeu tempo, falou assim: mas vocês têm que perguntar para eles e me falar então, né? Falei: nós perguntamos. E a resposta dele foi a seguinte: a resposta foi tão complexa, mas tão complexa, que nenhum de nós entendeu. E lembrando que tem espíritos tão evoluídos que eles não passam de um flash de luz. O corpo vai se purificando e vai ficando cada vez menos material, cada vez menos grosso. E esse é o nosso caminho, gente. De uma forma ou de outra, querendo ou não, no tempo de cada um, nós vamos evoluir nesse rumo. Eu me arriscaria até dizer o contrário, né? Alguém já conseguiu ficar sem a presença de Deus? Creio que não seja possível. Se a gente for voltar nos preceitos filosóficos, Deus não é onisciente e onipresente.
Se Ele está em todo lugar e tem toda consciência, é impossível que nós fiquemos sem a presença dEle. Eu posso deixar de me sintonizar com as suas vibrações de amor por nós, mas não permanecer na presença dEle é impossível, né? Quando a gente vai falar de culto no lar, tem gente que pergunta assim: posso fazer o culto sozinho? Em casa? Eu falei: uai, se você der conta, nunca conheci quem dá conta, não. Se você está lá fazendo culto encarnado sozinho, tem 200 com você, desencarnados. E a força divina, vamos dar esse nome por hora, está a todo momento, em todo lugar, permeada no fluido cósmico universal que nos rodeia, né? Então não existe essa possibilidade. Eu me lembrei de um caso, Humberto, falando dessas questões de reencarnação, que eu ouvi, salvo melhor juízo, numa palestra do Haroldo Dutra, que eles questionavam que tinha um senhor, um rapaz que era muito trabalhador no centro, uma pessoa assim maravilhosa, e não só no centro, mas em todo lugar, pessoa boníssima. Aí um belo dia, num dado momento da vida dele, aconteceu um acidente e perdeu um dedo. Ele mesmo não se revoltou, seguiu a vida e tal, e aí o pessoal, né, começou a questionar, falou: gente, o fulano é tão bom, pessoa tão boa, como é que perde o dedo num acidente, uma coisa assim que não tinha jeito de prever? Aí um belo dia alguém levou esse questionamento para a espiritualidade, acredito eu, que numa reunião mediúnica, eu não me lembro dos detalhes, né, do que ele contou, e aí ele disse assim: olha, esse companheiro estava programado de ter perdido o braço inteiro aqui, ó, no antebraço, por questões de mau uso, né, da ferramenta corpórea em outras encarnações. Ele veio com essa missão, em dado momento da vida, e perdeu o braço. Só que ele teve tantos méritos, e ele aprendeu tão bem a lição, que ele conquistou o direito de perder só o dedo. Olha que bênção! Percebam que, volto a dizer, eu vi em uma outra palestra, não sei citar a fonte, mas ainda que não seja uma fonte confiável, é uma história perfeitamente factível dentro do que se sabe da doutrina espírita, ilustrativa de como a reencarnação determina e direciona o nosso destino. E aí, quando eu digo a reencarnação, nós mesmos ao fazermos essas escolhas. E com isso eu já estou entrando em duas outras questões que chegaram aqui para mim. Uma: como o Espiritismo explica as fobias e traumas sem causa aparente? Eu acho que nessa altura do campeonato, você já, mesmo aquele que chegou a primeira vez aqui, que não tem familiaridade com o Espiritismo, talvez já consiga matar essa. Como que a gente explica algo que não tem causa aparente, um trauma, uma fobia? Ora, podemos julgar isso na conta de vidas anteriores, de questões expiatórias? Podemos. Quer dizer que é? Não. Mas a gente pode? Pode. Muitas vezes, sem causas aparentes para fobias e traumas, são questões que são localizadas, de fato, na anamnese dos sujeitos, né? Então, quem trabalha com criança, com infância, sobretudo no meio médico, mas também no meio escolar, é comum que se faça, né, perguntas aos pais e questione como foi a gestação. E aí não só de questões de saúde, mas questões de comportamento dos pais, da mãe, da gestante, como foram os primeiros meses de infância, os primeiros anos de infância, que situações a criança ficou submetida. Então, talvez, na cabeça de quem enxerga, não haja uma causa aparente para determinado trauma, para determinada fobia. No entanto, isso pode estar localizado agora mesmo, na nossa encarnação. Às vezes, os psicanalistas, né, trabalham diretamente com isso, né, não é a minha área de atuação, mas trabalham diretamente com isso, né, com o resgate de nós mesmos, né, e esse processo de autoconhecimento, né, e há terapias que direcionam o sujeito para isso. Então, esse é um ponto. Leandro, pode ser em vida passada? Pode, mas pode ser nessa também? Pode. O fato da causa não ser aparente não quer dizer que ela seja inexistente nessa encarnação. Isso entra também com uma outra pergunta sobre a reencarnação, que fala assim: como se dá a individualidade do espírito se ele passa por tantas encarnações diferentes? Como é que eu sou eu e eu sei que eu sou eu, se eu já fui um punhado de eu diferente? Ó, que trem maluco, né? Hoje eu sou Leandro, mas pode ser que na encarnação anterior eu tenha sido João, e outra eu tenha sido Josefina. Ué, Leandro, você podia ser mulher em outra encarnação? Acredito que eu já fui em várias.
assim como cada um de nós. Então, como que eu conservo a minha individualidade ao longo das encarnações? É uma pergunta que a gente, de maneira muito prática, a gente pode pensar assim: você deixa de ser você porque você trocou de roupa? Não deixa. Isso aqui que nós estamos vendo e pegando é somente uma vestimenta que a gente recebe para poder atuar neste meio com o objetivo que o Humberto colocou ali, que está colocado no Livro dos Espíritos, quando fala da reencarnação, que é para que a gente seja provado nos nossos conhecimentos e aprendizados, com o objetivo de assumirmos o nosso lugar na criação. O objetivo da encarnação é esse: nos colocar em prova, em teste, em contato com os vícios, para que com o aprendizado possamos vir a assumir o nosso lugar na criação. E é isso que é interessante, né? Nós, enquanto espíritos, somos individualidade. As reencarnações não removem a nossa individualidade. Eu continuarei sendo eu, independente de eu chamar Leandro, de eu ser homem, e etc. Porque isso eu sou nessa encarnação. Agora, vamos fazer um exercício breve. Quando você conhece alguém, você pergunta assim: qual o seu nome? Né? A pessoa te fala e você fala o nome para ela, certo? A partir daquele momento a pessoa te conhece? O nosso nome, assim como a nossa aparência, assim como o que a gente faz no espaço público, etc., não define quem nós somos. Quem nós somos, a nossa essência, é uma pergunta dificílima e que uma maioria de nós ainda está procurando saber, não é não? O conhece-te a ti mesmo, o processo de autoconhecimento, ele é algo que a gente busca ao longo de toda a encarnação, e a gente só consegue acessá-lo de fato na erraticidade. A nossa identidade não é definida pelo nosso corpo físico, é o contrário. O nosso corpo físico, ele é um instrumento que atende à nossa necessidade nesta encarnação. Nós não somos o nosso corpo, é o contrário. Tem gente que fala assim: eu dormi, aí o meu espírito saiu e foi passear na colônia espírita. Não, gente, é o seu espírito que saiu, não foi você que saiu. O que ficou lá foi o seu corpo. Dessa encarnação. Percebe a diferença? É uma diferença talvez sutil no conceito, mas que é tão preciosa quando a gente começa a entender a lógica de que a vida não é essa. A nossa vida é espiritual. Isso aqui é passageiro. Sabe esse problema que você está vivendo, que está te incomodando, que está no seu coração, que está fazendo você parar de prestar atenção no que nós estamos fazendo aqui e começar a pensar nele? Este problema é passageiro. Leandro, mas eu não consigo resolver. Então respira fundo, aceita o que você não consegue resolver, entenda que você pode sofrer bem ou sofrer mal, e vai tirar méritos diferentes disso, e continue trabalhando na seara do Cristo com você. Porque em algum momento, a clarividência de por que eu estou passando por isso, vai chegar. Basta a gente querer, a gente se perguntar do porquê daquilo, a gente buscar a solução daquilo, e não a gente se revoltar contra aquilo, percebe? Só vou deixar uma pergunta para todo mundo, em cima de tudo que foi colocado por ele aqui, e principalmente desse caso do braço. Qual será a nossa missão nessa existência? Nós não temos o direito de saber o que foi programado para a gente. Nós não temos a condição de conhecer o passado. Mas a gente tem condição de entender que uma missão a gente tem aqui. Eu já ouvi muitos casos, inclusive de pessoas conhecidas, que vieram com uma missão espiritual e falharam retumbantemente. Quando você vê a atitude, a espiritualidade comentou em alguma obra, em alguma coisa. Então, só fica uma reflexão. Qual será a nossa missão nessa existência? Eu tenho certeza que ela pode ser uma coisa melhor do que nós estamos fazendo agora. De tudo que a gente falou aqui. E aí vem uma pergunta que eu achei interessante para complementar, que
que é o espírito pode quitar, entre aspas, os débitos morais apenas com boas ações? Olha que interessante, gente. O bem é regenerador. O bem, ele é restaurador. O bem é a nossa missão de vida. Mas algumas faltas ou vivências específicas têm que ter alguns desafios para superar os erros do passado. Olha que interessante essa colocação. Se eu vivi alguma coisa em existência pretérita muito grave, e eu estou aqui consciente de que eu preciso ter uma missão, mesmo que eu não sei qual é essa missão, eu posso atenuar, que foi o que o Leandro colocou, eu posso atenuar aquele momento, mas você sempre vai ter que reparar. E aí que está a vantagem, a maravilha da justiça divina, gente. Como nós falamos de reencarnação aqui de ponta a ponta, e a gente entendeu que a gente não pode olhar muitas situações por uma única encarnação, a gente começa a ver a mecânica da justiça divina funcionando. Olha que troço espetacular. Se eu não tenho uma única chance, eu não posso ter uma única chance. Eu passei uma vida inteira de mal e de tudo de ruim, e na hora da minha morte eu vou confessar, eu vou fazer e aí acabou? Isso não é justiça divina. A nós é dado o direito do arrependimento, e aí você vai ter que reparar e vai ter que expiar, possivelmente expiar e passar pelas provas que vão te fazer compensar e reparar. Gente, não é castigo. A gente precisa tirar esse conceito errado da nossa cabeça. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, não dá para terceirizar, gente. A maioria das dores, das aflições que nós falamos aqui, de tudo, são consequências de atos nossos. O problema é que muitas vezes a gente não entende. Sobre a dor nesse contexto, rapidinho, nós precisamos entender que a dor tem um sentido pedagógico na nossa vida. O Zé falou aqui que se não fosse a dor, a gente estaria nas cavernas até hoje. Porque é através da dor que a gente impulsiona. E aí eu vou tentar detalhar rapidamente o que eu penso de um processo prático da gente entender. Então agora, você está aí vivendo uma dor muito grande. Você está vivendo uma dor, está te machucando. Então vamos tentar entender o que essa dor tem sentido na minha vida. Primeiro, eu tenho que localizar a origem dessa dor. O que causou? Para eu poder entender. Segundo, por que dessa dor? Gente, a partir do momento que você começa a entender o porquê daquilo ali, e eu não estou falando para você culpar A ou B, não. É procurar dentro de nós mesmos o sentido de você ter que estar passando aquilo naquele momento. Eu contei o caso aqui algumas vezes, não sei se você estava, mas a última vez que eu passei por uma dessa, eu levei 5 minutos para entender o que estava acontecendo comigo. E me penitenciei na hora. Falei, mas você teve que levar uma pancada dessa para você aprender uma coisa que você já sabia. E aí, gente, o que trouxe? Uma mudança imediata de atitude. Imediata. E aí eu percebi onde eu estava cometendo o erro. Falei, nesse buraco eu não caio mais. Pode ser vaidade, egoísmo, orgulho, o que você quiser. E por fim, Leandro, depois que você passa por esse processo, que você entende, que você vê que aquilo foi para o seu bem, você vai agradecer aquela dor. Que é a parte final. Que aí nós vamos poder, de fato, entender que, independente do tamanho dessa dor, e olha que eu vivi dores terríveis, o difícil é você entender a dor na hora que ela acontece. O difícil é você ter plena consciência do que aquela dor está fazendo para a sua vida. E ao invés disso, o que a gente faz? Revolta com Deus, pergunta a Deus se está acontecendo isso, revolta com o outro, só terceirizando o problema. Nada é problema meu. Fulano me causou, não, eu me causei de alguma forma. De alguma forma isso aconteceu. E isso aí está aí para a gente fechar com tudo isso de reencarnação e de evolução que a gente falou aqui hoje, Leandro. Bom, Beto, eu vou arrematar o que você disse dando um depoimento meu. No final do ano passado, eu assumi algumas tarefas no centro espírita que eu frequento, né, de ordem diferente. E inicialmente não liguei nada com isso, mas eu comecei a sentir uma dor nas costas. Dor.
acordava com dores nas costas, passava o dia bem, acordava com dor nas costas. Eu comecei a pensar assim, é meu colchão. Mas meu colchão é novo, tinha 2 anos que eu tinha comprado, nem isso. E aí comecei a sentir isso, falei, ok, vou pensar nisso, mas aí eu dormia, às vezes na cama, né, na casa dos meus pais, em outros lugares, e eu continuava acordando com isso. Tinha dia que era menos, tinha dia que era mais. Aí fui olhando, fui pesquisando, fui pensando, esse negócio foi piorando, começou a me incomodar, até que um dia, alguns meses depois, eu trocando ideia com a minha esposa, falei, isso está acontecendo comigo assim. Aí eu comecei a remontar, quando que começou? Quando eu comecei essa tarefa diferente lá no centro. Falei, mas será? Não é possível. Eu fiquei completamente descrente, né? E aí eu fui numa reunião, né, numa reunião de tratamento espiritual, que a gente tem lá no outro centro que eu frequento, e aí lá o pessoal me deu um passe, me fez uma harmonização e tudo, me auxiliou nesse processo, e eu comecei um processo de tratamento que, resumidamente, me levou ao seguinte conhecimento, falou, olha, estou procurando, né, inclusive tem médico marcado para poder ver se não tem nenhuma causa física e etc, evidentemente, mas já me foi apontado, você tem causas espirituais aí tensas. E a partir desse reconhecimento dessa origem, eu comecei um processo de autodescobrimento e tratamento de mim mesmo. Porque eu tenho dormido menos, pouco, acordado com dor, e eu falei, gente do céu, e aí tinha dias que eu me revoltava, até que o dia que eu falei assim, opa, entendi. Essa dor é pedagógica, usando o termo que você colocou. Porque enquanto eu sinto ela, quer dizer que eu estou caminhando no lado errado que eu devia. E aí eu comecei a me resignar a essa dor, e a entender assim, falar, olha, beleza, não tem jeito de eu fugir dela, enquanto eu não me auto-reformar, né, provocar a minha reforma íntima, e entender o mundo de determinadas maneiras diferentes, enquanto eu, né, diminuir um pouco meu egoísmo, diminuir um pouco a minha vontade que as coisas sejam todas do meu jeito, um pouco a pressão e a autocobrança que eu fazia de mim mesmo, que era o gatilho que me deixava essa dor. E aí, com esse processo, eu continuo acordando com dor. Porém, eu já entendi que não é agora que eu vou fazer ela passar. E com esse processo dessa dor, eu tenho aprendido tanto sobre mim mesmo. E eu tenho me tornado uma pessoa tão melhor que essa frase que você colocou, que o Zé Amaral fala, de fato, é a mais procedente. Se não fosse a dor, a gente ia estar nas cavernas. Porque às vezes é o nosso processo de dor que nos impulsiona a gente sair da nossa zona de conforto. Então caminhemos assim, caminhemos entendendo que as nossas dores, as nossas questões, né, as nossas angústias, elas de fato são, não vou nem dizer desafios, não, são oportunidades para que a gente se volte para nós mesmos e busque lá dentro quem nós somos, a causa disso, para onde nós vamos, como nós vamos caminhar. Porque não tem outro remédio, não. É o autoconhecimento mesmo. É o autoconhecimento. Gente, ele é tão libertador. É tão libertador. Quando a gente abraça o nosso sofrimento, a nossa dor, seja ela uma dor física, como foi esse caso, ou seja uma dor moral, e a gente se coloca em paz de espírito diante daquilo. Aceita o que eu não posso mudar e continuo trabalhando para que um dia eu consiga fazê-lo. Talvez essa seja a meta. E que a gente possa, né, já encerrando o tempo, né, passo para o Humberto já para ele poder fazer alguma consideração final também, que a gente possa sair daqui com o coração leve, gente, tendo a certeza de que não existe causa perdida. Pode ser que eu não encontre a solução aqui, agora, nesse momento, mas ali na frente vai ter. Ali na frente vai ter. O Espiritismo nos consola com isso. Tá? Basta que a gente abrace os preceitos de Jesus e caminhe com eles. Paz a todos, né? 30 segundos para arrematar uma questão que eu acho muito importante. Gente, quer ajuda para fazer tudo que nós falamos aqui? Qual a função dos espíritos superiores na Terra? Guiar
inspirar, proteger a humanidade. São tutores morais, enviando ideias elevadas, intuições. Então peça. Eu tenho um hábito, criei o hábito que se alguém me ouvir conversando na rua sozinho, eu não estou percebendo, que eu fico muito concentrado. Mas eu estou falando com eles, eu estou pedindo a eles. E quando eu passo as maiores dificuldades, eu peço a eles também, então peçam. Se falou que tem tanto espírito perto de nós, e tem mesmo, mas os bons espíritos estão aqui para fazer isso por nós, para nos intuir. Eles são anônimos, mas eles são muito atuantes. E cada um de nós tem aquele que se chama de anjo da guarda, espírito protetor, você pode chamar do que você quiser. Mas eles estão aqui nos auxiliando, nos ajudando a que a gente siga no caminho do bem. Muito obrigado, boa noite a todos, até a próxima.